Relações métricas num triângulo qualquer. Lei dos cossenos. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto desses dois lados pelo... O que ele quer dizer todo enunciado? Está aqui na fórmula. Aqui. O produto, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos outros dois ao quadrado, menos o produto dos dois vezes o cosseno do ângulo. Tá aqui. Como é que eu vou receber isso numa questão? Na questão ele vai dar um ângulo, vou supor que seja o θ. Ele pode dar um lado, que tem que ser esse aqui, porque se vai trabalhar o θ é esse lado. Ele vai dar esse. Ele pode dar o B. E ele vai querer descobrir o valor do ângulo do lado C. Ou ele pode dar o C e querer descobrir o B. Ou ele pode dar o B e o C e querer descobrir o A. Então é sempre essa relação. 3 lados e um ângulo. Então, desses 3 aí, ele vai dar 3 e vai sobrar um dos 4. Então, ele pode dar os 3 lados e querer descobrir o ângulo, ou ele vai dar um ângulo e 2 lados para descobrir o terceiro. Então, é sempre isso. Como é que eu vou aplicar isso? Estou tendo aqui um triângulo, que eu estou vendo, olha o que eu estou vendo. Eu estou vendo que o lado A vale 16, o B vale 10, mas eu não tenho o lado C. Então, eu já tenho que prestar atenção que ele deu 2 lados e deu um ângulo. Então, ele quer o quê? Descobrir o terceiro. Dado o triângulo ABC e sabendo que o lado A mede 16 e o lado B mede 10 e o ângulo formado por esses é 60, qual é o valor do lado C do triângulo? Olha aí a ideia, ó. Foi aquilo que eu disse, ele vai dar 2 lados e vai dar um ângulo para descobrir o terceiro. Então, C ao quadrado, ó, porque é o ângulo C, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos o produto de A vezes B vezes o cosseno de 60. O A é 16 ao quadrado, é 16, então é 16 ao quadrado. O B é 10, então é 10 ao quadrado menos 2 vezes 16 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Então, vejam como é sutil. Depois eu aplicar isso, é só resolver direto. 16 ao quadrado é 256, 10 ao quadrado é 100. 16 vezes 10 é 160 vezes 2, 320. E o cosseno de 60, se você lembrar dos ângulos notáveis, ele é 1/2. Então, somei, resolvi aqui, deu 196. Então, eu tenho C ao quadrado. Eu quero saber o valor de C. Então, eu tenho que extrair a raiz dos dois lados. Então, C é 14. Então, C é 14. Olha aí. Legal. É só aplicar a fórmula. Deixei aqui alguns e sempre vejam, ó, 2 lados e um ângulo. Então, eu quero descobrir o terceiro. Nesse daqui, eu dei os 3 lados e quero o ângulo. 2 lados e um ângulo. Lei dos senos. Determina que no triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. O que ele quer dizer? Que aqui eu tenho um ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O seno de A é proporcional ao lado A, o seno B é proporcional ao lado B e o seno C é proporcional ao lado C. O que ele quer me resumir nisso nessa fórmula? Que o lado A sobre o seno de A é igual ao lado B dividido pelo seno de B e o lado C dividido pelo seno C. Isso aqui é uma proporção. Então, eu posso igualar o A sobre seno de A igual a C sobre seno de C, ou B é igual a C e seno de B é igual a seno de C. Isso daí são as proporções. Então, veja como eu consigo utilizar a sutileza das proporções até nessas razões trigonométricas. E para terminar um pouco também essa relação dos senos, eu trabalho um pouco sobre a natureza dos triângulos. Porque assim eu posso saber qual a natureza que o triângulo é. Se o triângulo vai ser um triângulo retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Podemos estabelecer o seguinte critério para classificar triângulo quanto aos ângulos. Sendo a medida do lado maior, temos que, se ele seguir essa proporção que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, isso aqui é um triângulo retângulo. Lembrando que isso aqui é Pitágoras, né?
Quando eu faço A ao quadrado e ele se torna menor do que a soma dos outros dois lados ao quadrado, eu tenho um triângulo acutângulo. E quando o maior lado ao quadrado é maior do que a soma dos outros dois ao quadrado, eu tenho um triângulo obtusângulo. Então, veja que essa relaçãozinha, eu consigo relacionar isso por causa da proporção dos lados. Como é que eu vou aplicar essa relação da lei dos senos na prática? A lei dos senos, se você perceber, ela vem lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo. Então, ele vai ter que me dar dois lados e um ângulo, ou dois ângulos e um lado, alguma coisa do tipo. Olha aqui. Calcula a medida de AC e BC no triângulo abaixo. Então, olhe. Se eu quero calcular AC ele é o quem? É o lado B aqui, ó. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou ter que o B está para o seno de 60, aqui, ó. E o 8 está para o seno de 45. Aí fica o produto, ó. 8 vezes seno de 60 é igual a o outro produto. Então, eu faço esse produto. Lembrando que 60 e 45 são ângulos notáveis, então eu consigo descobrir quanto é o seno. Aí fica 8 vezes raiz de 3 sobre 2, A vezes raiz de 2 sobre 2. Cancelo os dois. Vou passar o 2, quer dizer, dividindo. Vou racionalizar. O que racionalizar? Lembrando que quando eu multiplico pelo radical em cima e embaixo, eu cancelo e acho o valor de A. Tranquilo. Calcule a medida de um triângulo abaixo. Para calcular a medida, é só utilizar a ideia. Olha, eu não tenho esse ângulo, então eu vou chamar esse lado de x. X sobre seno de 30 é igual a 6 raiz de 2 dividido por seno de 45. A mesma coisa, olha aí, ó. Esse para cá, esse não tem. Eu vou chamar de x.